Tema de hoje: o que o Senhor fez por você. Você se lembra que Deus já fez sobre a tua vida? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que no final do ano, por exemplo, no começo dos anos, a maioria das pessoas, elas ficam refletindo, trazendo à memória aquilo que ela não conseguiu. Eu queria esse ano ter comprado um carro, trocado o carro, comprado uma casa. Eu gostaria desse ano de ter tido um aumento de salário. Eu gostaria que nesse ano as portas fossem abertas sobre a minha vida, mas não deu. Ao contrário, eu fiquei enfermo, passei por dificuldades, perdi o emprego, essa pandemia que não passa. Essa foi a tônica na mente de muita gente, da maioria das pessoas, nesse final de ano. E o pior é que isso afeta a vida dos cristãos, porque nós que somos cristãos, já deveríamos ter um tipo de entendimento capaz de nos levar a pensar coisas boas. Bom, se a gente lê a Bíblia, Filipenses 4:8, o que Paulo aconselhou à igreja de Filipos? Ele disse: irmãos, pensem naquilo que é ruim, pensem nas decepções que vocês passaram, pensem nas perdas que vocês tiveram, chorem. Foi isso que ele escreveu lá? Não, ele escreveu: meu irmão, pensa no que é bom, pensa no que edifica, pensa no que te leva para cima, e alegrai-vos sempre no Senhor. Ele disse: outra vez digo, alegrai-vos. Quer dizer, nesse tempo, deveria ser um tempo onde nós deveríamos trazer à nossa memória, como escreveu Jeremias nos seus livros, ou nas suas lamentações, aquilo que nos dá esperança. É nisso que nós deveríamos lembrar. Jeremias, o profeta daquela época, onde o povo estava perdido, o povo estava vivendo um cativeiro terrível, difícil, e Jeremias estava no meio. Jeremias foi rejeitado pelo próprio povo. Ele quis alertar o povo, amando de Deus, para que o povo voltasse para o Senhor. Ele trouxe ministrações e mais ministrações, o povo rejeitou. Conta-se na história paralela que inclusive até bateram nele, chegaram até prendê-lo, porque não queriam ouvir a palavra de Deus, queriam viver as suas vidas. E qual foi a consequência disso? A consequência de quem conhece Deus. Quem conhece Deus e se afasta, quem conhece Deus e desiste, a vida dele, espiritualmente falando, ela praticamente morre, porque ele começa a buscar só os seus objetivos, só os seus desejos. E aquele povo se tornou cativo durante anos, e Jeremias também estava no meio, até o dia que Deus trouxe libertação, porque Deus é bom. Deus se lembra que nós somos povo, que nós somos gente que erra, gente que baixa a guarda. E naquele tempo Jeremias, as suas lamentações, ele começa o capítulo 1, capítulo 2, falando: olha gente, nós passamos por isso, nós passamos por aquilo, nós passamos por aquilo outro, mas eu quero eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança? Olha, o que Deus fez por nós, o que Deus providenciou, proporcionou para nós. É isso que eu quero trazer na minha cabeça. Então chega no final do ano, os cristãos, alguns, eles ficam assim: esse ano eu tinha tanta expectativa, eu acreditei nos desejos do coração, escrevi nos desejos, mas chegou no final do ano, não aconteceu nada, continua na mesma luta, na mesma dificuldade. Meu Deus, quando que isso vai acabar? Meu Deus, quando que isso vai mudar? E na verdade, meus irmãos, como eu já falei aqui domingos atrás, a gente tinha que acordar de manhã,
levantar as mãos para os céus e falar assim: Deus, obrigado. Primeiro, porque eu estou vivo. Segundo, porque eu tenho saúde. Eu levanto de manhã, eu posso levantar as mãos assim, ó. Eu posso movimentar os dedos. Eu posso ficar em pé. Eu posso pegar um copo com água e tomar um café com leite. Eu posso morder um pão. Eu posso sair para trabalhar. Eu posso, na hora do almoço, almoçar. Eu posso, na hora da janta, jantar. Eu chego em casa, tem água encanada, um chuveiro elétrico que esquenta a água. Eu posso entrar embaixo dele e curtir um banho gostoso. Depois disso eu pego uma toalha limpinha, para aqueles que usam toalha limpa, né? Tem gente que usa toalha quase um mês, né? Amém. Pego uma toalha limpa, me enxugo, depois eu desço, como alguma coisa, aí vou dormir. Tem uma cama, tem um travesseiro, tem cobertas, tem irmãos até que tem ar-condicionado em casa. Quando tiver muito calor ele liga. Então, o que nós deveríamos lembrar no final do ano? Olha, apesar de tudo que aconteceu, estou vivo. Deus me deu a salvação. Ele me curou de enfermidades. Ele não deixou faltar alimentos na minha vida. Ele me levantou nos momentos que eu estava com a cabeça baixa, pensando em desistir. Ele, enquanto eu estava dormindo, o anjo dele estava ao meu lado, me guardando, me livrando de todo mal. Ele abriu portas, ele enviou recursos. Deus fez coisas tremendas para a gente em 2021. Mas infelizmente as pessoas, elas não lembram disso. E nas festas de final de ano, de família, reunião de família, geralmente é aquela festa de lamentação. Você vê, eu queria ter feito isso, não consegui, porque, poxa vida, né, tal. E na verdade, como cristãos, a gente devia chegar nos nossos familiares e falar assim: olha, apesar de não acontecer algumas coisas que eu gostaria que acontecesse, ainda assim, rapaz, você não imagina, Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador, Ele esteve todos os dias do meu lado. Ele me protegeu, Ele me guardou, Ele me abençoou. Nesse ano todo que se passou, olha, eu não me lembro de ter pego uma gripe. Nesse ano todo que passou, teve gente que morreu, mas nem o tal do Covid ele conseguiu me pegar, porque Deus teve misericórdia, porque eu tenho um Deus que preserva a minha vida. Teve gente que poderia dizer assim: eu até peguei o Covid, ou ele me pegou, mas Deus me curou, consegui superar, como várias pessoas aqui na igreja. Quer dizer, a gente devia contar para as pessoas, falar para as pessoas, trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança de continuar vivendo. Senão nós vamos começar um ano daquele jeito. Como é que vai ser esse ano? Meu Deus, tomara que não seja que nem 2021, porque se for que nem 2021, é melhor nem viver. Ai meu Deus, que luta. Irmãos, vamos confiar, nós temos um Deus vivo e poderoso. Eu falei aqui de manhã e repito, Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que eu e você não vemos, mas a gente tem a certeza, conforme o texto, de que vão acontecer. Fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer. Por exemplo, um exemplo de fé: Deus está aqui, eu não posso vê-lo da forma que Ele é, mas eu tenho plena convicção que Ele está aqui nessa noite. Já esteve de manhã, eu fui para casa, Ele esteve comigo no caminho. De tarde eu tirei uma sonequinha, o anjo dele estava do meu lado. Acordei, tomei banho e voltei para cá, o Senhor estava comigo. Entrei aqui na igreja, começamos a cantar, Deus já começou a se manifestar, porque Deus, Ele ama estar com os seus filhos. E se Ele encontra, inclusive, como encontrou aqui hoje, um ambiente de adoração, de louvor, meu irmão, você não precisa nem pedir nada, é só você cantar. Canta, adora, e Deus começa a agir. Que a Bíblia também ensina que Deus habita no meio dos louvores dos seus santos.
E está cheio de gente aqui que é santificada, porque Jesus Cristo nos santificou e nos purificou com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Bom, o que a gente tem que fazer? Olha, a gente tem que contar para as pessoas, a gente tem que se alegrar. Aconteceu isso numa outra época, não na de Jeremias, mas numa outra época. O povo também, que como eu sempre digo aqui, povo é povo. O povo se afastou de Deus. Consequência, sofrem por isso. Mais uma vez o povo foi escravizado, foram levados cativos e estavam ali sofrendo, estavam pedindo misericórdia. Se lembraram de Deus, porque a tendência do ser humano é se lembrar de Deus quando as coisas estão más, quando as coisas estão ruins, quando o cinto aperta, quando a situação fica difícil. Aí as pessoas lembram de Deus, e foi o que aconteceu com esse povo. Eles se lembraram de Deus e começaram a clamar. E como eu disse há pouco, repito e vou repetir pelo resto da minha vida: Deus é bom demais. Como disse Jeremias nas suas lamentações, meus irmãos, as misericórdias do Senhor são muitas, são tantas que a cada manhã elas se renovam, e essa é a razão da gente não ser consumido, porque Deus tem misericórdia da gente, porque Deus nos ama, e Deus foi lá e libertou o povo. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Eles começaram a festejaram, pularam, cantaram, adoraram. E o povo da época começou a olhar para aquilo e falar assim: o que aconteceu com eles? Esses caras aí não tem nem aonde cair morto, saíram agora da escravidão, não tem problema. Eles não conseguiram parar por um segundo de adorar a Deus, de agradecer a Deus e de contar em canções o que Deus tinha feito por eles. No Salmo 126, versículo 3, acompanha aqui no telão, parte desse texto eles dizem isso: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aí você traz isso para o dia de hoje, e você começa a ver nas pessoas: gente, por que você está triste? Porque, escuta, deixa eu te lembrar de alguma coisa aqui importante para você pensar. Pode ajudar. O que tem de bom na minha vida? Você era um sério candidato a ir para o inferno, a passar a eternidade longe de Deus. Aí Jesus veio, estendeu a mão, tirou eu e você do lamaçal do pecado, colocou no lugar de honra, purificou, com o seu sangue trouxe perdão para as nossas vidas, trouxe salvação, e o nosso nome está escrito no livro da vida. Eu vou falar de novo, tá, irmãos? Acho que vocês não entenderam. Vou fazer de novo a encenação aqui, tá? Jesus estendeu a mão, tirou a gente de um lamaçal de pecados. A gente estava perdido, estava condenado a viver a eternidade ali. Jesus teve misericórdia, tirou a gente dali, colocou no lugar de honra, purificou, perdoou todos os nossos pecados. Nós o reconhecemos como Senhor e Salvador, escreveu o nosso nome no livro da vida, e quando Ele voltar, ou se nós partirmos dessa para uma outra vida, nós vamos viver a eternidade com Ele. Agora acho que você entendeu. Isso é motivo de eu ficar triste ou de eu ficar feliz? Fica feliz. Então, se não tivesse acontecido mais nada na nossa vida de bom, a melhor coisa que poderia acontecer já aconteceu. Nós estamos salvos. Se permanecermos firmes, nós vamos nos encontrar na eternidade. Quero ler um texto com vocês, você que trouxe a sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 5. Glória a Deus. Marcos capítulo 5. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Veja que interessante essa história. Marcos capítulo 5, versículo 1. O texto diz que eles atravessaram o mar
e foram para a região dos Gesarenos, ou Gerazenos. Gesarenos, Gerazenos é a mesma coisa, conforme o rodapé da sua Bíblia. Versículo 2: quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Versículo 3: esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Versículo 4: pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Versículo 5: noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Versículo 6: quando ele viu de longe, correu e prostrou-se diante dele. 7: e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Versículo 8: isso aconteceu porque Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Versículo 9: então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Pausa aí. Segundo a história, legião, aquela legião romana, ela era composta entre 3 e 5 mil homens. 3 e 5 mil homens. Era mais ou menos isso que era composto uma legião de soldados de Roma na época. Esses soldados, eles eram subdivididos entre 100 e 50. Havia os centuriões que cuidavam de 50 ou de 100. Mas uma legião era composta entre 3 e 5 mil homens. Então a gente subentende que esse homem estava endemoniado de uma forma assim terrível. Versículo 10 agora. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Versículo 11: uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Versículo 12: os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Versículo 13: ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Versículo 14: os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Versículo 15: quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Aí eles ficaram com medo. 16: os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Versículo 17, olha que interessante: então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Versículo 18, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Versículo 19, Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Versículo 20, o último: então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Só até aí. Essa história, eu não vou me ater muito a ela, mas algumas coisas interessantes. Primeiro, quando Jesus chegou, os demônios reconheceram
que ele era o Filho do Deus Altíssimo. Só foi ele chegar. Ele chegou, quando Jesus viu aquele homem, segundo a história, acho que no livro de Mateus, se eu não me engano, de Lucas, eu não me lembro, acho que Mateus, ele fala, a história conta inclusive de dois homens, e eles andavam nus, ele andava principalmente, esse andava nu, ele não tinha esse sentido humano, era um sentido animal, ele se cortava com pedras, ele comia parte de cadáveres, ele vivia nu num cemitério. E aonde ele chegava, ou por onde ele passava naquela região ali, o povo ficava morrendo de medo. Como disse o texto, tentaram acorrentá-lo algumas vezes, pés e mãos, mas ele quebrava como se fosse de papel, como se fosse um barbante. Então todo mundo tinha medo, não havia ninguém naquela época suficientemente forte, como diz o texto, para segurá-lo, para prendê-lo. Por quê? Porque ele estava endemoniado. E o demônio tomou conta da vida daquele homem. Aí chega Jesus. Quando Jesus chega e vê aquele homem, o texto diz que Jesus repreende. Aí os demônios vêm e se jogam através daquele homem aos pés de Jesus e falam assim: o que tem a gente ter que contigo hoje, agora? Filho, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que tem a ver isso agora? E Jesus já tinha dado a ordem. E quando Jesus fala, meus irmãos, a coisa acontece. Por isso que Jesus falou: quando vocês forem, em meu nome, vocês expulsarão demônios, vocês formarão discípulos, vocês ensinarão as nações, tudo aquilo que vocês aprenderam, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O que eu aprendo com isso? Quando eu falo, eu tenho Jesus na minha vida, eu entreguei a minha vida para Jesus, Ele habita em mim, o seu Espírito habita em mim, ótimo. O que eu tenho que viver a partir disso? Viver pela fé e declarar, em nome de Jesus, se é para o demônio sair, se é para a enfermidade ser curada, se é para a situação difícil ser vencida, tudo isso eu vou falar e vou vencer em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso. Os demônios, eles reconheceram Jesus, pediram para Jesus: bom, já que a gente tem que sair, vamos sair para aquela manada de porcos, eram 2.000, e Jesus permitiu, e eles foram, e dali os porcos se precipitaram no mar. Os homens que estavam ali cuidando dos porcos, eles ficaram aterrorizados. O que está acontecendo? E de repente eles olham para aquele homem que andava nu, que comia carne de cadáveres, que não tinha mais sentido nenhum de ser humano. De repente ele estava são, ele estava sentado, vestido como um cordeirinho. Aquilo ali assustou mais o povo do que propriamente dito os porcos caindo. Aí eles foram, contaram para os donos, veio o pessoal da cidade toda, o pessoal veio e começou a ver aquele homem são, aquele homem curado, liberto. E em vez de eles olharem para aquela situação e falar assim: o que aconteceu? Não, Jesus, esse homem aqui é Jesus, Filho do Deus Altíssimo, ele estava endemoniado. Tem gente que não acredita em demônio até hoje, mas eles existem e eles estão aí atuando na vida das pessoas. Naquela época eles poderiam ter dito isso: olha, ele estava endemoniado, mas agora como é que ele está são? Puxa vida, que ótimo! Aquele homem que a gente tinha medo, que ninguém podia prendê-lo, agora ele está em sã consciência, plena consciência. Houve libertação na vida dele. Não, ao contrário disso, eles começaram a olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, o homem que fez aquele grande milagre. Eles olharam para Jesus e o texto diz que eles suplicaram. Eles falaram assim: Jesus, pelo amor de Deus, some daqui, a gente não quer você aqui, olha o que você fez. Eles estavam mais preocupados com a sua vida financeira, porque aquela cidade, segundo a história, o que movia a cidade era a criação de porcos.
Imagina um local onde tem criação de porcos e 2.000 deles morrem de uma hora para outra, se precipitando num precipício, ou se jogando num precipício. Eles ficaram atemorizados e olharam para Jesus falando: não, você trouxe desgraça para a gente, porque a gente vivia disso, nós vamos viver do que agora? Trazendo para os dias de hoje, as pessoas quando olham para Jesus falam assim: não, eu não quero Jesus, eu já servi Jesus, eu já vivi com Jesus, mas agora eu quero viver minha vida. Se eu agora entregar a minha vida mesmo para Jesus, se eu servi-lo, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, e eu não quero abrir mão de algumas coisas da minha vida. Eu quero viver a minha vida, eu quero curtir a minha vida. Nada contra curtir a vida, mas a Bíblia nos ensina: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aqueles homens não queriam isso, eles só estavam preocupados com a perda que eles tiveram. Aí eles falam para Jesus: Jesus, vai embora. E aquele homem liberto, aquele homem são, ele olha para o pessoal e fica assim indignado: não é possível, porque esses caras viram como eu estava e agora não estão acreditando. Aí ele fala: Jesus estava entrando no barco: Jesus, posso ir contigo? Jesus falou: não vai não, fica aí, volta para a tua família e conte para eles o que o Senhor fez por você. Irmãos, eu fico imaginando esse cara voltando para casa, e chegando em casa, o pai, a mãe ou irmãos, não se conta, mas eu imagino que ele devia ter pai, mãe e irmãos. E esse cara chegando em casa, e o pai com medo, a mãe com medo, se ele tinha irmãos com medo, porque ele sabia que aquele cara era um cara totalmente fora de si antigamente. Aí ele chega são, ele chega vestido, ele chega em plena consciência e fala: calma, o que aconteceu, filho? Eu encontrei um homem chamado Jesus, e quando eu encontrei ele, algo me jogou aos pés dele, e ele falou só uma coisa, e a partir daquele momento que ele falou, eu fui liberto. Voltou à plena consciência, e agora eu posso estar aqui com você, pai, mãe, irmãos, e eu quero agora anunciar para as pessoas, eu quero contar para as pessoas aquilo que Jesus fez na minha vida. E o texto diz que ele foi para casa, para a família, contou para a família, foi na cidade, de local em local, fazendo o quê? Olha, lembra de mim? Eu era aquele cara, mas olha como é que eu estou. E sabe por que eu estou assim? Porque eu encontrei Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, que tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele trouxe libertação para a minha vida. Aleluia! Sabe, meus irmãos, se a gente começar a trazer a memória, e eu quero citar aqui alguns textos para te trazer a memória do que Deus já fez por você. Parece que Deus não fez nada, mas, por exemplo, deixa eu perguntar aqui para você, Deus já te curou de alguma enfermidade? Se sim, puxa vida, então Deus é bom. Ele já te salvou de algum momento difícil que você enfrentou na vida? Só o nosso irmão ali, o Paulo, né? Contou aqui no culto da virada, quantas vezes foi assaltado? 65 vezes, é isso? Trabalhando no correio. E está ali vivo, porque Deus preservou todas elas. Pois é. Você lembra que um homem chamado Jesus de Nazaré deu a vida na cruz do Calvário por mim e por você? Você lembra disso? Você crê nisso? Oh, glória a Deus! Você lembra que Jesus te libertou do lamaçal do pecado? Era para eu e você vivermos a eternidade longe de Deus, e agora, se permanecermos vivos, nós vamos passar a eternidade do lado de Deus, na presença de Deus. Quando você estava num momento caído, aquele momento deprê, aquele momento triste,
Jesus veio e te levantou. Quando você perdeu algum ente querido, quem já perdeu um ente querido sabe o que eu estou falando, aquela perda que invade o coração, mas ao mesmo tempo que aquilo invade o coração, o Espírito Santo vem e conforta, e fala, e mesmo que você chore, você não chora porque você está desesperado, triste, você chora porque teve uma perda, mas você sabe que o conforto naquele momento difícil vem através da presença gloriosa de Deus, Ele não deixa a gente na mão. Eu não sei se você sabia, mas eu quero te lembrar, você tem valor. Você tem fé suficiente para falar isso para a pessoa que está do seu lado? Meu irmão, você tem valor, minha irmã, você tem valor. Por quê? Porque todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, têm a presença bendita do Espírito Santo na sua vida. Quando eu e você recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo, nosso Deus, passou a habitar em nós. Nós somos moradas do Altíssimo, Ele habita em nós. E quando você estava lá meio deprê, meio triste, o Espírito Santo que habita em mim e em você, Ele estava intercedendo junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Aí o Pai, com toda a sua misericórdia e amor, vem, traz conforto e traz no teu coração o seguinte: ei, você tem valor, eu habito na tua vida, eu sustento você, eu levanto você, eu fortaleço você. Ele valoriza a gente. O diabo, para ele, nós não temos valor nenhum, mas para Deus, nós somos como a menina dos olhos de Deus, diz os textos da palavra dele. Meu irmão, Jesus Cristo nos deu a sua paz. Ah, pastor, mas eu não vivo em paz. Você não vive em paz, talvez porque você está preocupado com muita coisa. Você está colocando os carros na frente dos bois. Você está se desesperando à toa. Você tem que aprender a confiar mais no poder do Deus que você tem, no nome de Jesus. E quando você começa a confiar, você vive em paz. Você sabe que não vai faltar nada. Você sabe que Deus no final tem a palavra final. Ele tem a palavra final. Pode o diabo falar o que quiser, pode o médico falar o que quiser, pode as pessoas falarem o que quiser, mas a palavra final para aqueles que creem está em Deus, vem de Deus. E quando eu entendo isso, eu tenho paz no coração. Jesus disse isso em João 14, 27, deixo-lhes a minha paz, ou deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus, Ele manterá a gente seguro, a sua palavra nos garante isso. Salmo 34, 19 diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de algumas. Amém? O livra de quantas? De todas. Por quê? Porque Ele é Deus, ponto. Deus nos deu um espírito diferente, irmãos. Aquele espírito que estava, o Espírito Santo que agiu na vida de Josué e Calebe, esse mesmo Espírito, Paulo escrevendo à igreja, ou falando para Timóteo, 2 Timóteo 1,7, ele diz assim: Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Eu não posso se acovardar às situações da vida, eu não posso baixar a guarda, ao contrário, eu vou viver uma vida equilibrada. Por quê? Porque eu tenho um Deus que está comigo todo o tempo. Vou falar de novo. Eu tenho um Deus que está comigo todo o tempo. E quando você crê, meu irmão, coisas maravilhosas acontecem. Toda vez que eu falo isso, eu lembro de um filme que eu assisti há muitos anos atrás. A tônica era mais ou menos assim: um jovem, fazia faculdade, o pai era milionário, mas ele não queria muito estudar. E o pai, para incentivá-lo, foi para a faculdade com ele. Só que na faculdade, o pai, ele tinha os seus empregados. Seus empregados faziam os trabalhos, anotavam o que o professor dizia, tal. E isso foi incomodando algumas pessoas. E uma da turma que foi incomodada,
um cara alto, forte, chegou nele e falou assim: ei, você é muito forgado, você não estuda que nem os outros, você gosta de dar uma de bom só porque você tem dinheiro e tal, eu vou acabar acertando você. Aí esse senhor, baixinho, ele fala assim: eu sou da paz, eu não gosto de brigar, eu sou da paz, eu estou aqui para curtir. Aí o cara fala: não, mas eu vou brigar com você, eu vou bater em você. Não, eu sou da paz. Agora conversa com ele aqui. Aí vem 2 seguranças, 2 brutamontes que estavam atrás dele. Fala com eles. Imagina o que aconteceu, né? Eu fico imaginando, irmãos, quando eu estou na rua, quando eu estou em algum lugar, e os inimigos se levantam contra mim. Pode se levantar contra mim, mas aqui atrás tem os anjos do Senhor. Vai fazer alguma coisa contra mim? Olha para eles primeiro, porque Deus guarda a nossa vida. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu creio. Você crê? Outra coisa importante para você trazer à sua memória: Deus supre as nossas necessidades. O salmista, ele escreveu, Davi: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi a sua descendência aí passando dificuldade e luta. Por quê? Porque Deus supre as nossas necessidades. Filipenses 4,19, Paulo escreveu assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ponto. Uma outra coisa que você tem que trazer à sua memória, meu irmão: traga o ano pensando nisso. Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele disse: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma boa obra na minha vida, e enquanto eu estiver nessa terra, Ele tem a oportunidade, sempre terá de completar essa obra na nossa vida. Não acabou ainda. Se você está vivo, você está passando por dificuldade, por luta, traz a memória: Deus começou uma boa obra, e se Ele começou, Ele vai terminar, Ele vai te tirar dessa, Ele vai te levantar, Ele vai te proteger, Ele vai te capacitar. Comece o ano pensando nisso, conte isso para as pessoas, fale disso para as pessoas. Eu já disse aqui, naquelas reuniões que tem nas empresas: eu fiquei sabendo que a empresa vai fechar, aí eu fiquei sabendo que o patrão vai mandar um monte de gente embora. Aí você fica ali no meio: ai meu Deus, é mesmo? Ó vida, como é que vai ser? Não, você é cristão, você tem Deus, um Deus vivo e poderoso. O que você faz? Fala assim: apesar de acontecer isso, se acontecer, eu tenho um Deus que já fez coisas maravilhosas na minha vida, tão grandes, que é capaz de abrir uma porta melhor do que esta aqui. Se eu perder esse emprego, Deus vai abrir uma porta muito melhor, porque o meu Deus supre. Ponto. Ou eu creio na Bíblia, ou então vou parar de ser cristão, porque eu tenho que olhar para mim, eu tenho que trazer a minha memória, eu tenho que falar para as pessoas. Eu tenho que contar todos os dias o que Deus fez por mim. Meu irmão, que você possa se lembrar sempre disso. E por último, lembre-se: Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele voltará para buscar a sua igreja lavada e remida com o seu sangue. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 diz assim: pois dada a ordem, com a voz de arcanjo ou do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Irmão, agora não é hora de desistir. Agora não é hora de desanimar. Agora não é hora de baixar a guarda. Agora é hora de olhar para Deus. Agora é hora de focar em Jesus. Agora é hora de contar para as pessoas que estão por aí desesperadas: o que vai acontecer? Como é que vai ser 2022? Como é que vai ser aqui? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? O que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas uma coisa eu sei:
e tenho crido. Meu Deus é poderoso. E Ele já fez coisas tremendas, maravilhosas por mim. Ele vai continuar fazendo, porque Ele me ama, Ele é o meu Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração, hoje e sempre. Amém. Ao nosso Deus toda a honra e glória, todo louvor, toda a adoração. Aleluia. Aleluia.